fazer uma obrigação barata e você não só os $1. Se a Dani... Bom dia, Brasil. Vamos pegar o nosso livro, gente, nosso livro didático. Bom dia, professor. Que eu te mandei uma mensagem na agenda do você podia mandar o PDF daquela redação que você fez na aula passada. Eu te mandei há um tempo essa mensagem, só que você não respondeu. Você podia me mandar o PDF da redação da aula passada? Ô, gente, agora eu não sei se eu tenho, porque eu acho que eu perdi esse documento, acho que eu não salvei. Não tem como vocês acessarem o link, não, do YouTube e ver a redação? Hein, Roberta? Oi? Tá bom, professor, eu vou tentar. Bem, gente, página 36, tá? Olha só, gente, nós vamos falar de resenha crítica, né? Hoje em dia as pessoas acham que resenha é uma reunião que cada um leva um salgadinho, um prato de comida, uma bebida e tem um pagode, é uma resenha. Mas resenha em redação em língua portuguesa não é isso, não. Resenha, gente, é um texto sobre um filme ou um livro que nós vamos escrever sobre, com informações do autor, né? Colocar uma opinião sobre, tá? Então, olha só, na página 36, né? Invenção de Hugo Cabret. Na aula de história, uma declaração de amor ao cinema. O mestre dos filmes violentos estreando na ficção infantil, um dos gênios da cultura audiovisual atual, em sua primeira aventura na tecnologia 3D. Várias são as formas de se apresentar. A invenção de Hugo Cabret, longa de Martin Scorsese, campeão de indicações ao Oscar 2012, mas nenhuma delas dará conta de todos os méritos desse filme inacreditável. Simples e impressionante, moderno e reverente ao passado, maduro e pueril. Esta é uma obra que vale mais por tudo o que representa do que pelo que apresenta em si. Enquanto história, é bonita e competente, mas também convencional e previsível. Já como experiência fílmica, é daqueles que permanecerá com o espectador por muito tempo após o término da projeção. Tamanho será o impacto das imagens apresentadas e as qualidades reunidas. Dono de 10 indicações ao Oscar em toda a sua carreira, Scorsese poderá levar mais 2 estatuetas esse ano, nas categorias de melhor filme e direção. Se, por um lado, esse não seria o resultado mais justo, por outro, é certo que ninguém ficará contrariado com essas escolhas, pois o trabalho aqui apresentado é exemplar, baseado no livro homônimo de Brian Selznick. A invenção de Hugo Cabret até pode ser apresentada como uma fábula indicada para as crianças, mas isso é, acima de tudo, um reducionismo, pois trata-se de um enredo absolutamente sem contradições, recomendado para públicos de todas as idades. Hugo Cabret
é um órfão que mora nas engrenagens dos relógios da Estação Central de Trem de Paris, na virada do século XX. A mãe morreu quando ele era muito pequeno. O pai, Jude Law, em participação afetiva, faleceu em um incêndio e o tio, que ficou como seu responsável, foi encontrado bêbado no fundo do Sena, o rio Sena aí, né, gente? Tudo que o garoto precisa para não ser descoberto e enviado a um orfanato é manter os relógios funcionando, permanecer invisível aos olhos do guarda e conseguir as peças que lhe faltam para consertar a última descoberta deixada pelo pai, um autômato, né, que pode conter um importante segredo. Nessa missão, ele tem como mira a loja de brinquedos do Sr. George, mas ao tentar um novo furto, é pego e seu plano desfeito. Em desespero, acaba contando com a ajuda da sobrinha do seu algoz, Isabelle. Juntos, os dois irão descobrir que magia inesperada do próprio cinema. Afinal, o Sr. George é ninguém menos que o célebre George Méliès, um dos principais promotores do início da sétima arte. Os primeiros homens a apostar no cinema como cultura e explorar ao máximo seu potencial, ao menos para a época. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, foi relegado ao esquecimento e teve seus sonhos transformados em pó, mas não para todo sempre. E esse é um dos principais feitos de invenção de Hugo Cabret. Recuperar não só o talento de Scorsese, como cineasta capaz de se comunicar com os mais amplos públicos, como também resgatar a própria magia do cinema. Sua longa duração pode parecer excessiva em alguns momentos, mas no balanço final, esses pequenos deslizes são recompensados por um dos visuais mais fantásticos dos últimos tempos, com o uso aprimorado dos efeitos 3D, principalmente por uma história que sabe combinar com habilidade todos os elementos de um bom programa, do início ao fim, sem escorregar no melodrama e ainda assim emocionar como poucos. Então, gente, ó, vocês viram que teve uma opinião, teve uma... falou mais ou menos de quem ele era, os prêmios que ele ganhou, fez uma comparação da vida dele com a própria questão das personagens, né, do filme. No parágrafo inicial do texto, o resenhista é aquele que escreve a resenha, certo? Bom dia, Érica. Entendi, Ana Beatriz. Só um minuto. Só um minuto, tá, turma? Só um minutinho, eu tô finalizando uma coisa aqui, tá?
Então, vamos voltar aqui. Então, vamos lá, turma. No parágrafo inicial do texto, o resenhista já apresenta uma avaliação da obra A Invenção de Hugo Cabret. Estão vendo aí, gente, o compartilhamento? Nessa avaliação, predomina uma crítica positiva ou negativa. Justifique sua resposta utilizando textos da resenha. Então, olha só, gente, predominantemente é positiva, né? Como se observa em textos, ó, uma aula de história. Então, se eu for falar que uma resenha é uma aula de história, um filme, um livro, eu estou elogiando, né? Que tem muitas informações. Depois ele faz uma outra avaliação, uma declaração de amor ao cinema. Longa de Martin Scorsese, campeão de indicações ao Oscar 2012, mas nenhuma delas dará conta de todos os méritos desse filme inacreditável. Você pode escolher uma, turma, e colocar. Posso ir para a próxima? Bom dia, meus. Pode. Posso? Então tá. Que observação desfavorável o autor faz sobre o enredo do filme nesse parágrafo? De acordo com o autor, a história, embora seja bonita e competente, é também convencional e previsível. O que ele está querendo dizer isso? Que é uma história tradicional, que sempre acontece. É bonita, é competente, não tem erro, mas acontece que é previsível, todo mundo sabe o que vai acontecer, não é uma coisa surpreendente. Ó, turma, ainda que, número 2, né? Ainda que haja muitos profissionais envolvidos na criação e na produção de um filme, o autor da resenha atribui um destaque maior a um desses profissionais, a invenção de Hugo Cabret. Identifique qual é esse profissional e como o autor o caracteriza. Então, olha só, gente. Trata-se do diretor do filme, Martin Scorsese, a quem o autor chama de mestre dos filmes violentos e gênio da cultura audiovisual. Que fator possivelmente contribui para o destaque dado a esse profissional no texto? Né? Então, olha só, gente. No caso vocês, né, os alunos, podem ser os leitores, reconheçam como fator o fato de Scorsese ser um diretor bastante reconhecido e premiado na história do cinema. Gente, não é qualquer diretor, ele é muito premiado, né? E ele é conhecido, além de ele ser conhecido, ele é reconhecido como alguém que tem experiência e competência com aquele conteúdo que ele domina, tendo recebido 10 indicações ao Oscar durante a carreira até o momento da escrita da resenha. Então, vocês estão conseguindo compreender? É alguém que tem domínio do que faz, não é um amador, é um profissional. Terceira, de acordo com o autor, o filme deve ser recomendado a um público específico? Gente, não, né? Porque olha só, exemplo. Tem gente que fala assim, esse filme é de criança. Para a criança ir ao cinema, o adulto não tem que acompanhar a criança em 7º ano. Então, os responsáveis ou algum adulto também pode assistir ao filme ou a ler o livro, até mesmo para ele poder interagir com a criança. Eu estou lendo livros infantis que estão sendo publicados agora, que eu nunca tinha lido na minha época de criança, porque o meu sobrinho está no 5º ano. Então, quando ele está lendo alguma coisa de literatura, eu tenho que estar lendo um livro com ele para eu poder saber se ele está entendendo.
Seus pais, não tem coisa que os pais de vocês falam assim? Eu estou tendo que estudar de novo, que no meu tempo não tinha isso. Ou então prefere pagar uma explicadora, porque não acontece isso. Então, turma. Gente, vocês estão aí, sétimo ano? Sétimo ano, vocês estão Sim. me ouvindo? Sim. Oi, Érica, tudo Sim, bem, amor da professor. minha vida? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado. Bernardinho, tudo bem com o senhor? Tá gritando sim aí. Lucas gritando sim. Isabela, me dá bom dia, com aquela voz linda. Isabela Tinoco, bom dia, professor. Vai ficar com vergonha? Isabela Tinoco Braga, se você ativar o microfone e me der bom dia com aquela voz linda, você vai ficar tímida? Bom dia, Lucas. Nem resposta Isabela me deu, gente. Ela deve estar rindo, ela deve estar toda sem graça, assim, ela deve estar entrando na tela, assim, com vergonha do que eu estou falando. Isabela, você está dormindo? Ou você não está me respondendo para eu desistir? Bem, ela não tem microfone, Roberta. Ela acabou de avisar aqui. Sei. A gente acredita, né, turma? Ela está dizendo que não tem, ué. Ela não tem, ué. Deixem de ser maldosos, hein? Vocês sabem que eu adoro a voz dela, né? De acordo com o autor, o filme deve ser recomendado a um público... não, aqui o tio já respondeu, né? Desculpem. 4. Em qual dos parágrafos do texto o autor apresenta o enredo do filme? Esse enredo é apresentado de forma detalhada ou resumida? Há referências ao final do filme? Porque possivelmente o enredo foi apresentado dessa forma? O que foi, Sara? Quer falar comigo? Está com ciúmes? Quer responder, Sara? Então, nem tchum para mim, gente. Sara Ângela, hein? O enredo é apresentado no terceiro parágrafo do texto, de forma resumida, não havendo referência ao final do filme. Espera-se que os alunos infiram que o autor expõe um enredo de forma sintetizada e não faz referência ao final para não prejudicar a experiência do espectador. Ao assistir ao filme, pois é interessante que o público não conheça todos os detalhes antes de assistir à obra, para que possa se surpreender e criar sua própria interpretação dela. Ana Beatriz, você está aí? Ana Beatriz, ativa o microfone aí. Oi. Ana, você chegou a copiar tudo que o tio passou da redação naquela folha? Não. Alguém chegou a copiar tudo? Obrigado, Ana. Alguém chegou a copiar tudo? Quer dizer, tudo que eu falo foi até onde eu passei. Entendi, Sara. Então tá. 5. Explique por que a referência a George Méliès consiste em um diferencial do filme de acordo com o resenhista. Então, de acordo com o resenhista, George Méliès foi um dos pioneiros na arte cinematográfica e, apesar de sua grande importância para a história do cinema, foi esquecido por seus sucessores. O mérito da invenção de Hugo Cabret seria, então, de resgatar a história do cinema por meio da referência a uma figura tão importante
e que contribui para o início dessa arte. Seis. Na resenha que você leu na seção Texto em Cena, os dados técnicos da obra, como duração, direção e elenco, são apresentados logo na abertura com destaque em letras maiúsculas. Como esses dados foram inseridos na resenha, dê invenção de Hugo Cabret. Identifique-os. Diferentemente da resenha do início do capítulo, a desta seção apresenta os dados técnicos no decorrer do texto, conforme o autor vai comentando esses aspectos. O elenco, por exemplo, é referido no terceiro parágrafo, quando são mencionadas as personagens. Hugo Cabret, o pai, o tio, o guarda, o senhor Georges, Isabelle. A duração do filme, citada no quarto parágrafo, é de 126 minutos. Já a direção de Martin Scorsese é mencionada logo no início do texto. Gente, vocês estão tirando print? Como é que é isso aqui? Querem que eu dê um tempo para tirar? Como é que é isso? Eu tô tirando print. Deu para tirar aí? Passo para a próxima? Professor, você pode voltar na 5 por tirar print? Claro, meu amor, posso sim. Calma aí, professor. Tá, calma aí o quê? Essa pessoa que falou comigo agora, calma aí, tá tirando print ou tá copiando? Gente, respondam. Roberta, você tá tirando print? Sim, eu tô tirando print, já tirei. Então tá. Então, gente, a pessoa que falou, peraí, me deixou assim no vácuo. Me ignorou. Gente, o aluno ignora o professor. Como é que pode uma coisa dessa? Posso para a próxima turma? Mas aí, Lucas, ele não me responde. Posso ir para a próxima questão? Não pode. Então tá, Roberto. Ó, número 7, né? No decorrer do texto, o autor destaca pontos negativos e positivos da obra. Retire do último parágrafo um exemplo de aspecto avaliado como positivo e um aspecto avaliado como negativo. Então, olha só, os alunos podem citar como aspectos positivos a referência a George Méliès, a parte visual do filme, os efeitos 3D e a forma como a história foi desenvolvida sem se tornar um melodrama. Como aspecto negativo, há a referência à duração do filme, que o autor considera longa demais, mas que é recompensada pela qualidade da obra.
8. Elenque alguns adjetivos utilizados pelo autor para caracterizar o filme. Inacreditável, simples, impressionante, moderno, reverente, né, no caso ao passado, maduro, pueril. Pueril, gente, é infantil, exemplar. Roberta, quer que eu volte aqui a 7? Não, professor, já tirei print. Tá. Gente, todo mundo já pegou a resposta da 7? Sim. Então vamos a 8. Então, vocês estão quietos hoje, não participam, o que está vendo? Você já assistiu ao filme resenhado? Já assistiu, gente, esse filme que nós falamos? Não. Então, se você colocou... Aí está perguntando, já assistiu o filme resenhado? Quem não assistiu, coloca não. Em caso positivo, você concorda com a atribuição desses adjetivos à obra? Se você não assistiu, você não vai responder nada. Por quê? Também não vai responder nada. Agora, tem uma pergunta para quem não assistiu. Se você não assistiu ao filme, essa caracterização despertou seu interesse por conhecê-lo? O que nós lemos na resenha chamou sua atenção para querer assistir? Caso sim, você vai colocar sim. Caso não, você vai colocar não. Justifique. Caso sim, você se identificou com a resenha. Caso não, você não tem a menor identificação com a temática do filme. Então, você coloca, Érico, um pouquinho. A temática é interessante, mas é convencional, é tradicional. Entendeu? Nove. Com base no enredo do filme, descrito na resenha, que relação é possível estabelecer entre a invenção de Hugo Cabret e a importância da arte para a sociedade? Então, espera-se que os alunos percebam que o filme contribui para a sensibilização das pessoas ao apresentar a história de vida difícil de um garoto órfão. Além disso, destaca a contribuição de George Méliès para a história do cinema, ressaltando também a importância da arte cinematográfica. Tirou o print, Roberta? Os outros copiaram, tiraram, como é que é isso? Se bem que vocês têm um grupo, né? Eu tirei print. Quem poderia ler a primeira aqui para mim? Resenha crítica em azul. Quem poderia ler? Professor, posso ler? Pode. Então vamos lá. Foi, Guilherme? Guilherme, foi? Gente, vocês não me respondem, gente. Vai, Roberta. A resenha crítica visa informar o povo sobre a obra e fazê-lo conhecer uma opinião, a do resenhista a respeito dela. Uma resenha contém um resumo do enredo da narrativa e apresenta críticas pontuais e fundamentadas, tanto positivas como negativas, a respeito de diferentes elementos da obra. Cenário, figurino, direção, atuação dos atores, por exemplo. Além disso, deve apresentar argumentos que justifiquem a avaliação realizada e considerar a obra como um todo, ou seja,
fazer uma avaliação geral. Quem pode ler? Embora a resenha crítica, Ah, então vai. Pode ir. embora a resenha crítica tenha uma organização flexível em geração, seus elementos composicionais básicos são título, apresentação dos dados técnicos da obra resenhada, por exemplo, a duração, o ano, o país, a produção, a faixa etária do público-alvo, a informação relevantes sobre os envolvidos na obra, diretor, roteirista, atores, etc. Resumo do conteúdo da obra e avaliação crítica sobre ela. Ok, obrigado. Alguma dúvida até aqui, turma? Então é isso, tá? Até a próxima aula. Fiquem com Deus e um beijo, tá? Tá, Tchau. professor, boa semana. Para você também, meu amor. Muito Beijo, obrigado. Para você também, Emily. Coraçãozinho, tá? Beijo, turma. Amo vocês.